Ontem eu comecei falando e cantei uma canção. Falaram que eu tirei baixo a música, porque eu falei que quando a gente pensa nessa pergunta, quem é Jesus? É inevitável que, se você foi uma criança na época dos anos 2000 e 2004 ali, ou pai de uma criança nessa época, você já era pai, você era crente, você provavelmente, quando vê essa pergunta, quem é Jesus, você lembra de uma música. E aí ontem só a Lana cantou, né? E a Dandara. E o Vini que cantou falou assim: você tirou baixo. Ó, ainda ouvi isso? Tudo bem que depois eu fiz o rap e a minha filha falou assim: você ficou parecendo o Jay-Z de Jesus. Eu não sei se eu gostei, porque eu acho o Jay-Z feio, mas tudo bem, faz parte, né? Mas a música que a gente lembra é: quem é Jesus? Hoje eu tirei no tom bom, né? Segue. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Sabe, continua, vai. Erraram já, né? Tanta gente fala sobre Jesus. É isso? Todo mundo ao mesmo tempo. O regente, né? Mas quem é ele? Eu não vou fazer o rap hoje, tá? Não. Só se tivesse a banda aqui, a gente já... Não, brincadeira. Mas se você já era crente em 2004, você lembra disso. Você lembra dessa música. E eu não vou pregar o sermão de ontem, mas eu quero só trazer talvez um breve resumo para você entender para onde a gente está indo. E quando eu disse que nós não vamos conseguir, em hipótese alguma, esgotar esse assunto sobre quem é Jesus, eu quero, não só é um entendimento nosso, como o próprio João, o discípulo, também disse isso de uma outra forma. Olha o que ele disse no capítulo 21, no versículo 25. João, capítulo 21, versículo 25. Ele diz assim, ó: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Imagina só que, da mesma forma que não caberia no mundo livros que pudessem escrever tudo o que Jesus fez, da mesma forma não existe nada que a gente pode fazer aqui, ou livros que a gente possa escrever, ou entendimento humano que a gente possa buscar, que vai trazer uma revelação completa de quem é Jesus. Nós não vamos conseguir compreender 100%. Imagina só se eu tivesse tentado fazer isso somente ontem. Eu também não vou conseguir fazer hoje, mas eu quero aumentar o seu entendimento sobre quem é Jesus. Amém? Então, um breve resumo do que a gente falou ontem. Nós falamos que a Bíblia revela quem Jesus é. No Antigo Testamento, a Bíblia fala de pelo menos 15 profecias sobre Jesus. Já no Novo Testamento, nós temos a sua história e de como a sua vida impactou a sociedade daquele tempo e impacta até hoje. Não só que a nossa história ainda é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. No Novo Testamento nós não temos só a sua história, mas nós temos também as suas palavras. E nas suas palavras Jesus se auto-revela. Nós falamos isso. Todas as vezes que ele foi se auto-revelar, ele foi falar sobre quem ele era, ele disse: eu sou. E aí nós pegamos alguns versículos. Você pode ouvir essa mensagem completa na internet, você vai buscar e vai achar aqui no canal da igreja. Mas das coisas que a gente abordou, ele disse em João 6,35 que ele era o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Em João 10,9 ele disse: eu sou a porta. Em João 10,11 ele disse: eu sou o bom pastor. Em João 11,25 ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, no versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15, 1 e 2 ele disse: eu sou a videira verdadeira. Ontem nós gastamos um pouco mais de tempo falando um pouquinho sobre o João 14, 6, que é um texto que você conhece muito, que diz assim, João 14, versículo 6,
diz, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Nesse texto nós trabalhamos 4 pontos, e o primeiro ponto começa no versículo anterior ao versículo 6, que é o versículo 5, quando Tomé, Jesus está falando, eu falei isso ontem, né? No capítulo 13 acontecem algumas coisas. As coisas que acontecem são: Jesus lava os pés dos discípulos, e ali ele dá um exemplo sobre serviço, e de que quem quer ser o maior, que seja aquele que serve. Depois ele prediz a traição de Judas, e já no finalzinho do capítulo 13, ele também prediz que Pedro negaria ele. E aí ele começa, depois de tanta notícia ruim, o capítulo 14 falando assim: acalmem o coração de vocês, na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo lá preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar para buscar vocês quando tudo estiver preparado, vocês sabem o caminho. E aí então Tomé fala assim, no capítulo 14, versículo 5, e foi o primeiro ponto que nós trabalhamos, que é a nossa impossibilidade de encontrar o caminho por conta própria, porque ele diz assim: não sabemos para onde você vai. Disse Tomé: como podemos conhecer o caminho? E nós trabalhamos um pouquinho sobre como nós não podemos, é impossível eu e você encontrarmos esse caminho por conta própria. Provavelmente eu e você estaríamos como Tomé. Talvez nós não teríamos a coragem de dizer que nós não sabemos como chegar lá, mas nós estaríamos com a mesma dúvida: como nós vamos chegar nesse lugar se a gente não sabe o caminho? E aí então vem o momento onde Jesus se auto-revela, falando que Ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós pensamos no caminho, nós estudamos um pouquinho e vimos que o caminho, ele é um espaço de deslocamento, é aquilo que leva um ponto para o outro ponto. Sem um caminho você não chega em lugar nenhum. E Jesus está falando: eu sou este caminho. Você não vai conseguir sair da onde você está e chegar àquele lugar aonde meu pai tem muitas moradas sem passar pelo caminho. E eu tenho uma notícia para você: eu sou o caminho. Foi isso que Jesus disse. Quando ele disse que ele era a verdade, a gente foi buscar o original, e é uma palavra em grego que é aletheia, que é a verdade em coisas relativas a Deus, aos deveres do ser humano, verdade moral e religiosa, a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana. Jesus está falando assim: eu sou a revelação completa de quem Deus é. Assim como eu sou o caminho, eu sou o espaço de deslocamento para que você consiga chegar até Deus, eu também sou a verdade completa sobre quem Deus é. Você quer saber quem Deus é? Olha para mim, porque eu sou essa revelação completa. Foi isso que Jesus disse. E quando ele diz que ele é a vida, nós entendemos que ele fala sobre uma plenitude de vida que é encontrada somente em Deus. Somente em Deus. Nós lemos ontem alguns dados de uma pesquisa britânica, que 11% das pessoas que foram entrevistadas e questionadas, fizeram essa pesquisa, disseram que a vida ela é sem sentido, de que não tem sentido a vida. 17% diz que o sentido da vida é curtir a vida o máximo que puder. Então aproveita tudo, esse é o sentido, não existe nenhum outro sentido. 2% disse que o sentido da vida é amar e ajudar as outras pessoas. Mas quando nós olhamos para esse texto sobre o que Jesus está falando, ele está falando assim: eu sou o sentido da vida. Não existe vida, não existe plenitude de vida além de mim. Então quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou o mediador, só tem uma maneira de você chegar até Deus: através de mim. Eu sou a verdade, eu sou a revelação completa de quem Deus é. E eu sou a vida, eu sou a fonte, eu sou o lugar de plenitude completa. E esse é um rápido resumo daquilo que nós trabalhamos um pouquinho ontem. Mas eu queria nessa noite trazer isso de uma maneira talvez um pouco mais pessoal para você. Pesquisando e refletindo sobre aquilo que Deus queria trazer para nós nesses dias, eu voltei a ler um livro que eu li há alguns anos atrás, que é de um pastor norte-americano e chama Jesus é. Jesus é.
E ele vinha muito como a busca para responder a pergunta de quem é Jesus. E ontem eu fiz essa pergunta para nós, para mim: quem é Jesus? Se você estava aqui ontem, você provavelmente deu alguma resposta naquela hora, e eu falei que não precisava falar, né? Mas você pensou em alguma resposta. E ontem nós falamos que se por um acaso você não pensou em resposta nenhuma, essa pergunta pelo menos te fez pensar sobre quem é Jesus. E uma certeza que eu tenho é que você não saiu daqui ontem igual. Você saiu pelo menos pensando sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Eu queria que você fizesse de novo esse esforço agora. Se você não encontrou uma resposta ontem, continue refletindo sobre isso. Se você encontrou alguma resposta ontem, eu quero que você se esforce um pouco mais, porque qualquer resposta humana que você possa ter dado sobre quem é Jesus, ela ainda é muito, mas muito, mas muito, e eu poderia passar o resto da noite falando mais muito, mais muito, mas muito pequena sobre quem Jesus é. Talvez você vai responder essa pergunta hoje de uma maneira muito pessoal, e você vai trazer para as suas experiências. Então talvez você diga: Jesus é cura, porque quando eu estava enfermo, e essa enfermidade pode ser de qualquer esfera, pode ser física, pode ser emocional, pode ser, não sei que outra esfera que tem, mas nessa aí, eu encontrei Jesus, e Jesus curou essa enfermidade. Então Jesus é cura para mim. Talvez você possa dizer que Jesus é reconciliação ou restauração, porque eu estava com algo na minha vida que estava quebrado, algo que tinha sido destruído, e quando eu encontrei Jesus, isso foi restaurado. E essa resposta sirva para você. Mas eu queria refletir com você hoje, como eu disse, de maneira mais pessoal, sobre o que a Bíblia diz sobre Jesus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus é a revelação do amor do Pai. Olha só o que diz João 3,16: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo para você. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a revelação do amor de Deus por nós. Eu lembro que na mesma época em que eu aceitei a Jesus, em torno dos 7 anos, eu cresci numa igreja batista, e nós tínhamos o hábito de ir à escola bíblica dominical. E na escola bíblica dominical nós dividíamos as classes por idade, e nós tínhamos gincanas que eram feitas. E uma das gincanas era qual era a faixa etária que tinha decorado mais versículos bíblicos. Então eu não precisava falar todos os versículos que eu sabia, mas a minha classe, da minha idade, a gente ia somando. Então quem sabe um versículo, eu sei um, o outro sabe quantos, sabe 3, o outro sabe quantos, sabe 5, e a gente ia lá na frente da igreja toda, e a gente tinha que declamar esses versículos, né? Então era meio que uma prova de que a gente sabia, porque não dava para falar só eu sei e não falar o versículo, né? E também uma maneira de a gente decorar, era uma maneira da gente aprender isso, né? E naquela época, por mais que não pareça, eu ainda sou tímido, e naquela época eu era muito tímido. Não só que o meu professor falou assim: Diego, eu preciso que você aprenda um versículo, porque eu falava muito bem na sala. Eu sou o tipo de pessoa assim, quando eu pego intimidade, né, aí me segura. Mas antes disso, eu sou aquela pessoa que eu não falo, eu sou essa pessoa, ainda sou até hoje. Melhorei um pouquinho porque a gente envelhece, né? Aí não dá para ser igual quando eu era criança, então a gente tem que melhorar, né? Mas, e eu lembro que a professora, era uma professora, ela insistiu muito para que eu dissesse um versículo lá na frente. E eu falava: eu não decorei, eu não sei. Ela falou: então tá bom, desafio.
Eu acho que eu fui ficando um dos últimos. Todo mundo estava falando um versículo e eu não falava nenhum, né? E aí ela começou a insistir comigo, então eu vou te ajudar, tá bom? Eu falei, tá bom. E eu ganhando tempo, né? Para não precisar ir lá na frente falar. Qual? Ó, então você vai decorar o João 3,16. Eu, tá bom. Eu nem sei, mas eu acho que eu já sabia. E eu ficava, ela ficava, vamos lá, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem é professor de criança sabe como é que faz, né? E eu acho que eu demorei umas 5 semanas para decorar o versículo, que era esse versículo aqui, com vergonha de ir lá na frente. E eu não fazia ideia de como ter o entendimento sobre o que esse versículo realmente significava, que significa, mudaria a minha vida. Mudaria a minha história, o entendimento, entender que um Deus todo-poderoso, Deus que é o dono de todas as coisas, que criou o mundo inteiro somente com a sua palavra, quando Ele falava, haja, as coisas existiam. Esse Deus me amou tanto, mas tanto, que Ele pegou o próprio Filho, e não era um dos filhos, talvez o que dava mais trabalho, ou mais chato, ou de menor importância. Não, era o único filho. E Ele entregou esse filho, para que esse filho morresse na cruz do Calvário, para a remissão dos meus e dos seus pecados. Jesus é a revelação do amor do Pai. Se hoje eu e você podemos estar aqui neste lugar, junto com outras pessoas, é porque um dia o preço, o castigo que estava sobre mim, sobre você, foi pago por alguém que não merecia carregar isso, mas carregou por amor, um amor tão grandioso que a gente não consegue entender. Jesus é a revelação do amor do Pai. Olha só o que diz Romanos, capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Você consegue compreender isso? Jesus é a revelação do amor do Pai. Um amor que envolveu sacrifício. Talvez o maior sacrifício que a nossa mente humana consegue conceber. Porque para nós homens, após a morte não tem outra chance. Nós sabemos que a morte é o fim de uma história. Não existe uma outra chance depois da morte. A gente entende isso. Então pense que Jesus, como prova desse amor de Deus, foi ao limite, entregando a própria vida por amor a nós. Jesus é a revelação do amor do Pai. E pensando nisso, a gente vai para o segundo ponto. Eu não sei como funciona para você, mas para mim é inevitável pensar no amor de Deus, pensar como esse amor me atrai para mais perto, e automaticamente eu não pensar em quem eu sou. Tem uma música que eu escrevi ela em 2013, acho que início de 2013, final de 2012, que em um momento da música eu falo, e o teu amor me chama para perto, e quanto mais me achego a ti, mais vejo quem sou.
E o teu amor me chama para perto, e quanto mais me achego a ti, mais vejo quem sou. E eu intencionalmente na época cantava isso 2 vezes, para dizer que isso é cíclico, porque o amor de Deus sim nos chama para perto, só que quanto mais perto eu chego de Deus e busco Ele, mais eu me enxergo, e mais eu vejo como eu sou falho. Só que sabe qual é a questão desse ciclo? É porque mesmo eu enxergando cada vez mais as minhas falhas e as minhas debilidades e toda a minha propensão para fazer errado, o seu amor me chama para perto. E é quase que um ciclo sem fim, porque quanto mais eu chego perto dele, mais eu vejo quem eu sou. Quanto mais eu vejo quem eu sou, mais o amor dele me chama para perto. E isso é um ciclo que não acaba nunca. Sem fazer propaganda de outra igreja, é como uma bola de neve que vai só aumentando. É um ciclo. Eu não consigo desconectar essas duas coisas. E aí eu entendo que esse é o nosso segundo ponto. Jesus é um amigo de pecadores. Ele é o amigo de pecadores, e por isso Ele é meu amigo. Eu acho que é muito importante que você tenha um entendimento nesse momento. A Bíblia diz em Romanos 3:23 assim: pois todos, na NVT vai dizer, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Na NVI vai dizer diferente, pois todos pecaram e estão destituídos, estão afastados, foram tirados para longe da glória de Deus. A palavra todos no original aqui significa cada indivíduo, ou todos, de todos os tipos. Eu e você fazemos parte desse todos. Todos pecaram e por isso estão destituídos, não alcançam o padrão da glória de Deus. E aí eu quero que você entenda que só existem 2 tipos de pecadores. Só tem 2 tipos de pecador: os que fingem não serem pecadores e os que sabem que são pecadores. Que tipo de pecador você é? O que sabe que é ou o que finge que não é? Olha só o que diz Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim, ó: enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Provavelmente eu e você estaríamos lá. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois vim para chamar os justos, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus não está falando, quando ele fala, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Ele não está em momento algum falando que existem sãos. Ele só está falando que existem aqueles que se reconhecem doentes. E ele veio para esses que se reconhecem doentes. Porque não adianta nada você carregar uma doença, mas você fingir que ela não existe. Qual é a possibilidade de você encontrar cura para uma doença que você nega? Nenhuma. A primeira coisa que a gente precisa experimentar para encontrar a cura é reconhecer que existe algo errado. E que por conta disso eu preciso de um médico. E esse médico vai me receitar um remédio. E por causa desse tratamento que vai ser feito, eu vou ser curado. Você consegue compreender isso? É isso que Jesus está falando. Não existem sãos.
Existem aqueles que sabem que são doentes e que reconhecem as suas próprias mazelas. Jesus estava falando, pode aplaudir ao Senhor. Jesus estava falando com os religiosos da época. Aqueles que talvez por conta das suas práticas se consideravam justos em relação aos outros. Eles mediam a sua própria santidade no pecado das outras pessoas. Enquanto isso, eles deixavam de olhar para o seu próprio coração. É como aqueles que enxergam o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. O nosso problema não é reconhecer pecado. O nosso problema é reconhecer o nosso pecado. É sempre mais fácil falar do pecado do outro, ao invés de reconhecer o nosso e então buscar cura para o nosso problema. E aí eu queria citar somente 3 frases desse livro que eu estava lendo, que eu já havia lido antes, que chama Jesus é, e ele diz assim, o pastor Judah Smith, ele diz: na realidade, para muita gente, o principal obstáculo à graça de Deus não são os seus pecados escandalosos, mas as suas boas ações vazias. A segunda citação dele é preciso coragem e humildade para reconhecer que somos tão problemáticos quanto o vizinho viciado em drogas. E muito menos de nós nunca seremos honestos a esse ponto. Se não conseguirmos ser honestos com nós mesmos, jamais seremos honestos com Deus. Continuaremos a encobrir o nosso lado sombrio e a ostentar nossas boas obras, e nada vai mudar. A última citação dele, nesse momento: castigar mentalmente os atos maus de outras pessoas é mais confortável que lidar com os meus próprios pecados. Nos reconhecer pecadores é libertador, pois é somente neste lugar de auto-reconhecimento que estaremos plenamente habilitados para sermos amigos de Jesus. E sabe por que é assim? Porque se não fosse assim, nós teríamos conquistado Jesus por causa das nossas boas ações, e essa não é uma verdade. Fomos alcançados pela sua graça, por seu amor, e isso é a essência de quem Ele é. Jesus é um amigo de pecadores. Em hipótese alguma eu digo isso numa tentativa de te acusar, porque se eu fizer isso eu estou me acusando. Eu digo isso na expectativa de que você entenda que, a despeito daquilo que você está enfrentando agora, Deus continua sendo seu amigo. A despeito das situações, dos pecados e de qualquer outra coisa que você enfrenta hoje, Deus, Jesus, continua sendo seu amigo. Ele é o médico que veio para os que estão doentes. Eu não sei você, mas isso me inclui. O terceiro e último ponto é que Jesus é graça. Olha o que diz Efésios 2, do 4 ao 9. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar.
Eu e você não fizemos nada para merecer este favor. Jesus é graça, isso tem a ver com quem Ele é. É claro que ao dizer isso eu também não posso deixar de citar outras coisas. A graça não é uma desculpa para que eu e você continuemos a viver uma vida de pecado. Olha só o que diz Romanos 5, versículo 20 e versículo 21. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a continuação disso, nós já encontramos no capítulo 6 de Romanos. Quero ler somente o versículo 1 e versículo 2. Pois bem, você entendeu que a graça é quem reina agora, né? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Fala comigo, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O entendimento correto do que é a graça de Deus nos leva a uma compreensão de que agora nós morremos para a velha vida, nós morremos para aquela vida de pecado. E por conta do sacrifício que foi feito e do preço que foi pago por nós não tínhamos condição de pagar essa dívida. Então Jesus foi lá e pagou. Isso é a graça. Agora nós temos acesso direto a Deus e temos a liberdade para renunciar à nossa vida de pecado, por causa da graça. Por causa da... Quero citar mais duas frases do Judah Smith. Duas citações. A primeira é: Jesus era aficionado por mostrar misericórdia àqueles que menos a mereciam. Sentia paixão por oferecer esperança aos desesperançados e tinha o compromisso de exibir graça ao pior dos pecadores. E se eu for honesto, isso me inclui. A segunda citação: em vez de rejeitar as pessoas seguindo um falso senso de superioridade, em vez de julgar e condenar aqueles cuja vida não atende o meu padrão de santidade, preciso lembrar que ainda necessito desesperadamente da graça de Jesus. Jesus era amigo dos piores pecadores, portanto, Jesus é meu amigo. Se nós dedicássemos mais tempo, nós poderíamos dizer inúmeras outras características, ou poderíamos responder: Jesus é, e mais um monte de adjetivos. Mas acredito que para aquilo que Deus construiu conosco desde ontem, isso é o suficiente para agora. Porque talvez ontem nós pudemos pensar, especialmente nós que já caminhamos com Jesus, quando a gente pensa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente normalmente pensa de que Jesus, nesse contexto, desse Jesus que é o caminho, o mediador, que revela quem Deus é, que é a fonte da vida, talvez não nos alcance, porque nós já encontramos esse caminho, nós já sabemos essa verdade, e nós já estamos experimentando dessa vida e dessa plenitude de vida. Mas quando nós trazemos para esse lugar, o lugar onde revela que Jesus é o amigo de pecadores, e é por isso que Ele é nosso amigo, isso precisa mexer com você de alguma forma. Você precisa, no mínimo, sair daqui pensando: que tipo de pecador você é? E você pode decidir hoje, se você é o pecador que sabe que é pecador, e por isso precisa da graça de Deus, ou se você vai ser aquele tipo de pecador que finge não ser pecador, que finge não ter pecado. Eu queria que nesse momento você abaixasse a sua cabeça
e que você fechasse os seus olhos. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mesmo depois de quase 30 anos na igreja, talvez quando eu olho para a Bíblia, eu preciso continuar fazendo essa pergunta. Mas de uma maneira desesperada dizer, eu preciso saber. E tirar aquela canção que nós conhecemos como uma canção infantil para dizer, quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Jesus hoje se revelou a nós, mais uma vez, através da tua palavra, dizendo que Ele é a revelação do amor do Pai. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o amigo de pecadores, e Jesus é a graça. Jesus é a graça que nos alcança. Ainda de cabeça baixada, eu queria falar com você, se é que tem alguém aqui nessa noite, que nunca entregou a vida para Jesus. Talvez foi uma novidade para você tudo isso. Mas a minha oração é para que o próprio Jesus, através do Espírito Santo, se revele a você nessa noite. E talvez Ele já tenha se revelado. E agora com esse entendimento mais completo, ou melhor entendimento sobre quem é Jesus, você fala, eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu preciso desse Jesus que é a revelação de um Deus tão grande, mas que mesmo assim se importa comigo. Eu preciso da revelação desse amor, eu preciso desse Jesus. E talvez o primeiro embate que você tenha é, mas eu faço tanta coisa errada, ou eu fiz tanta coisa errada. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está se revelando a você hoje, como o amigo de pecador. Se você olha para você e se enxerga esse pecador, Jesus está se revelando a você como seu amigo. Mas aquele amigo de verdade, aquele amigo que não quer que você continue na mesma vida, aquele amigo que quer te conduzir da vida que você está levando para uma outra vida. Não só que Ele se revela também como a graça, porque Ele vai lá e paga a sua dívida. Ele não está só te mostrando como fazer o certo, Ele está falando assim, olha, eu sou seu amigo, eu amo tanto você que eu pago a sua dívida. A sua dívida, se você decidir caminhar comigo, está pago, acabou, zerou. Não vai ter ligação do acusador mais para você, porque eu pago a dívida, e isso é graça. Com esse entendimento hoje, que você recebeu, eu quero te fazer um convite. O convite para que você nesta noite, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca fez essa oração de entrega, que você fizesse essa oração de entrega hoje. E para a gente poder orar com você, eu queria que você desse um sinal com a sua mão assim falando, eu quero esse Jesus para mim, eu quero esse Jesus, eu quero entregar a minha vida para esse Jesus. Eu quero entregar a vida para esse Jesus que é a revelação do amor de Deus. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que é o amigo dos piores pecadores. Eu quero entregar a minha vida para esse Jesus que é graça, que paga a minha dívida e me traz para perto, a despeito de quem eu sou. Existe alguém nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão assim para eu poder te enxergar. Não sei se nós temos alguém nesta noite. Ontem foi muito especial, nós tivemos aqui 2 crianças de 9 anos. Um deles eu lembro que chamava Bruno, acho que o outro era Henrique. E eles foram os 2 corajosos daquela noite.
da noite de ontem, que entregaram a vida para Jesus ali, 9 anos de idade, foram ainda mais corajosas, porque eles levantaram e vieram aqui à frente, e nós pudemos orar juntos. E sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Fiquei sabendo hoje que a mãe de um deles não pôde estar aqui, mas mandou uma mensagem falando: olha, ele foi ontem na igreja, e ele falou que foi muito especial o momento que ele teve com o pastor, e ele quer voltar na igreja. Talvez Deus tenha marcado o dia de ontem para mudar a história de um daqueles meninos, e Ele está querendo mudar a sua história hoje. Hoje, dia 6 de julho, 6 de julho, né? Estou certo? 6 de julho de 2025, talvez seja o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a vida para Jesus? Eu queria que fizesse um sinal com a mão assim. Acho que nós não temos hoje alguém aqui, mas eu queria falar com você que está assistindo a gente online. Talvez alguém mandou para você esse link falando de alguma criança, de algum parente seu que ia dançar, e você não sabe o porquê, mas você ficou assistindo essa live até agora, e Jesus pegou seu coração aí. Se você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, eu queria que você escaneasse esse QR Code que aparece aqui, porque nós queremos entrar em contato com você, porque nós queremos caminhar junto com você. Não é uma caminhada fácil. Eu não posso dizer para você que depois que você entregar a vida para Jesus, que não vai ter mais problema nenhum. Não é assim que funciona. Eu não posso dizer para você que talvez hoje, depois que você entregar a sua vida para Jesus, que você não vai sentir mais vontade de fazer nada errado. Também não é assim que funciona. À medida que nós vamos caminhando com Ele, Ele vai mudando a gente. Ele vai mudando a gente, e essa caminhada com Ele vai nos transformando, até aquele dia onde a obra estará completa, e nós o encontraremos face a face. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, e está acompanhando a gente pela internet, escaneie esse QR Code, nós teremos todo o prazer de entrar em contato com você, para nós caminharmos juntos. E com isso eu queria pedir para que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. Se você está aqui essa noite, essa palavra não foi para o seu parente que não veio. De alguma forma, essa palavra é para você. E eu queria que se você tem essa certeza, você dissesse assim: Senhor, eu sei que essa palavra foi para mim. Me ajuda a tomar posse da minha porção. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos agora, Pai, pedindo para que o Senhor continue realizando a Tua obra, Pai. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não são as minhas palavras persuasivas, não é nada que eu humanamente possa fazer que vai resolver essa questão, ó Pai. É somente o Teu Santo Espírito. Então, Espírito Santo, a minha oração é para que o Senhor complete, para que você complete a obra no coração dos teus filhos. Nós estamos aqui, e se nós estamos aqui, é porque o Senhor queria nesta noite reforçar o nosso entendimento de que Jesus é a revelação do amor do Pai, de que Jesus é o amigo de pecadores, e é exatamente por isso que Ele é meu amigo, e reforçar o nosso entendimento de que Jesus é graça. Foi através de Jesus que o preço dos nossos pecados foi pago. Obrigado por isso. Talvez o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para que nós possamos tomar posse disso. Que o Senhor nos trouxe essa noite para resolver talvez as nossas questões internas, Senhor. Talvez o Senhor tenha trazido a gente aqui para que a gente saia daqui grato por um dia ter entregado a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continua se revelando a nós, Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nestes dias. Obrigado, Jesus. Continua, Senhor, se revelando a nós. É o que te pedimos, papai. Em nome de Jesus.
Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as santas consolações do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, no nome de Jesus. Querido, Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana.